Boa noite, Santista, tudo bem com você? Neste momento, agora já sexta-feira, meia-noite. Mas passando aqui para falar uma notícia que aconteceu no dia de ontem. Ia falar dia de hoje, mas dia de ontem já passaram-se 15 minutos. Mas foi a despedida do zagueiro Gil. Acho que foi uma das notícias que eu já tinha falado no vídeo sobre contratações. Que com as contratações de zagueiros e com as opções que a gente já tinha e já vinha sendo negociada essa rescisão de contrato com o Gil, hoje foi anunciado e ele mesmo postou uma nota de despedida agradecendo por tudo que ele passou, pela sua passagem pelo Santos. E cara, eu diria que você pode não gostar do Gil, você pode achar que ele é um zagueiro lento, um zagueiro velho, mas a verdade é que ele, cara, a passagem dele pelo Santos, ele veio direto de um rival, mas mesmo assim é uma passagem muito, muito digna, eu diria, uma passagem muito honrada. Eu acho que foi um jogador que conseguiu desempenhar, principalmente no ano passado, em que foi um dos anos mais difíceis e um dos anos mais tensos da história do Santos, que foi a disputa da Série B, e que a gente nunca mais aconteça. Mas a verdade é que muitos jogadores chegaram para a disputa dessa Série B e a gente já viu outros times da Série A, que tem muita história, outros times que caíram e demoraram anos para voltar ou foi um pouco mais complicado. E cara, para a história, para a grandeza do Santos, era importante que, mesmo que essa passagem temporária para a Série B aconteceu, seria bom que a gente voltasse já logo no primeiro ano, conseguisse o acesso, e foi o que aconteceu. E é muito marcante porque um dos pilares dessa Série B foi o Gil, foi um jogador que atuou muito bem, sempre desempenhou muito bem. É verdade que este ano ele caiu muito, muito de produção, mas é que também foram escolhas de técnicos, decisões técnicas, lesões, tudo isso aconteceu. O importante é que eu acho que ele terminou essa passagem dele de uma forma digna. Ele já falou que ia até o final do ano para poder encerrar a carreira. E cara, ele chegou numa Série B, disputou, quis manter mais um ano para tentar disputar uma Série A e no final terminar a carreira no Santos. Isso é muito legal. Acho que isso é muito legal de um jogador. E falar um pouquinho dos números dele, porque eu acho que são expressivos alguns dos números dele. A gente às vezes passa despercebido o que às vezes o Gil fez, às vezes muito porque cara, é complicado. Às vezes ele pode ter ido um ano muito, muito bem, mas o outro ano, o ano seguinte ele vai mal e isso acaba pesando, a torcida acaba marcando. Isso é fato. Todo jogador é assim porque a gente sempre critica, vai analisar o jogador, por que não tá rendendo da mesma forma que estava rendendo antes. Isso é normal. Mas falando um pouco dos números dele, ele disputou ao todo 50 jogos em 2024, contando o Paulistão e a Série B. E é legal analisar que não que eu falei, mas foi um ano ruim por disputarmos a Série B. Mas mesmo assim a gente chegou numa final de Paulista. A gente jogou mais no Paulista do que na Série B para mim. Tá claro, alguns times eram mais fracos, essa é a verdade. Porém, a gente disputou, chegou numa final com o Gil sendo zagueiro, disputou a Série B, apesar de tudo que aconteceu na Série B, apesar do Carille, a gente conseguiu chegar e ser campeões. E o Gil, nessa passagem, ele disputou 16 jogos pelo Paulistão, da Série A, Série A1, né, do Paulistão, e disputou o Brasileirão Série B com 34 jogos e um gol, nenhuma assistência nos dois campeonatos. Em 2025 ele disputou apenas 16 jogos e, como eu falei, muito pelas questões técnicas, por escolhas do técnico mesmo, por opções do técnico, ele acabou não tendo tantas chances este ano. Ele disputou 7 jogos no Campeonato Paulista, um jogo pela Copa do Brasil e 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro. E nenhum gol e nenhuma assistência nesse ano, mas é um zagueiro, né? Não tem muito por que analisar gols e assistências. Porém, analisando do ponto de vista defensivo, no ano passado, em 50 jogos disputados, contando Brasileirão e Paulista, 22
ele teve 22 jogos sem sofrer gols. Cara, é uma média muito boa. É tipo praticamente metade dos jogos que a gente disputou no ano passado, né, em 2024. Quando o Gil foi o zagueiro, a gente não tomou nenhum gol. Ele teve apenas 15 dribles sofridos em 50 jogos, 45 desarmes em 50 jogos, ou seja, quase um desarme por jogo. Interceptações foram 37, chutes defendidos 32 e duelos aéreos ganhos é um número impressionante, de 108 duelos aéreos ganhos, ou seja, praticamente o dobro. A cada 2 bolas lançadas na área ele ganhava. Então, neste ano, em jogos disputados, ele teve 16 jogos. Aí o número foi bem menor, né? Porque ele teve muito menos jogos do que o ano passado. Mas ele teve 16 jogos disputados, 3 jogos sem sofrer gol, 11 dribles sofridos, um número já um pouco maior em comparação. Ano passado, em 50 jogos, ele tomou 15 dribles. Nesse ano, em 16 jogos, ele tomou 11 dribles. Então já mostra muito como a nossa defesa estava muito mais espaçada esse ano, com muito mais problemas, né? Muito mais buracos na defesa. Isso acaba deixando os zagueiros expostos. Meio campo, se o meio campo não funciona bem, isso acaba deixando a defesa mais exposta. Então ele sofreu muito mais dribles neste ano. 25 desarmes para 16 jogos, é um número bem bom. 10 interceptações, 4 chutes defendidos e 32 duelos aéreos ganhos, também praticamente o dobro. É um número muito bom. E cara, é isso, se encerra. Ele se despediu, tem até ele deu uma nota, agradeceu por todo o período que ele esteve honrado pela passagem dele, por disputar jogos com o Santos. Eu não sei o que vai ser da carreira dele, se ele vai realmente se aposentar ou se vai seguir em alguma outra área no futebol. Mas, cara, desejar sorte, a verdade é essa. Foi um jogador que, como eu falei, ele teve uma passagem muito digna e nos ajudou a subir novamente para a Série A. Chegamos numa final de Paulista, não ganhamos, mas conseguimos chegar depois de muitos anos. Subimos para a Série A e esse ano não conseguiu render bem, mas que ele tenha muita sorte na carreira. E o vídeo é sobre isso, é sobre a despedida dele. E até mais.